Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do verso de número 7. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem a leitura da palavra de Deus. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Somente até aí os irmãos continuem com as suas Bíblias abertas, para que possamos meditar nessa palavra e que o Senhor fale conosco. O Espírito do Senhor, nós cremos, fala com e nas Escrituras, e nós cremos que estamos diante da palavra do nosso Deus. Como nós cantamos, irmãos, nós estamos em um mês especial para o presbiterianismo no Brasil, mês de missões, em que nós refletimos, oramos e falamos sobre esse aspecto muito importante da vida do povo de Deus, da vida da igreja. Ontem, no dia 12 de agosto, completamos como presbiterianismo no Brasil 164 anos de existência, 164 anos de missão, de obediência ao Senhor, de fidelidade à palavra de Deus. Então essa é uma data muito especial para nós, e é muito importante pensarmos e refletirmos sobre o tema das missões. Geralmente, quando nós pensamos sobre missões, ou sobre a missão que o Senhor Deus deu à igreja, na maioria das vezes, nós pensamos sobre dois aspectos dessa missão. O primeiro aspecto, que é muito importante, é o aspecto de enviar missionários. Na maioria das vezes, quando nós pensamos sobre missões, nós pensamos nesse aspecto, o de enviar missionários a outros lugares para pregar o Evangelho, para plantar igrejas. E isso é importante. Nós vemos em Atos capítulo 13, que é por meio da igreja local que os missionários são enviados, são separados pelo Senhor, vocacionados por Deus, separados pelo Espírito para o chamado que o Senhor tem para cada um. Nós vemos, por exemplo, lá em Romanos capítulo 10, versículo 15, que o questionamento do apóstolo Paulo, como pregarão se não forem enviados? Então esse aspecto é um aspecto necessário, vital para cumprirmos a missão. A igreja precisa enviar e manter missionários em outros lugares. O segundo aspecto que geralmente nós pensamos é o aspecto individual, é chamar cada crente individualmente a sua responsabilidade de missionário. Os irmãos talvez tenham já ouvido muitas vezes a frase do príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, que ou o cristão é um missionário ou ele é um impostor. Então a palavra de Deus nos ensina que todos nós somos missionários e passamos a semana, cada um de nós, em nossos campos missionários. E temos a responsabilidade de anunciar, como nós cantamos aqui, anunciar a salvação de Deus a todos aqueles que precisam ouvir. A grande comissão
que está lá registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 28, nos fala sobre essa responsabilidade individual que nós temos como membros do corpo de anunciarmos as boas novas, o Evangelho, pregarmos a mensagem do Senhor. Mas, irmãos, há ainda um terceiro aspecto que eu queria pensar com os irmãos, que eu quero pensar com os irmãos nessa noite, que não pode ser esquecido e nem negligenciado. Sim, nós precisamos enviar missionários. Sim, nós temos uma responsabilidade individual, cada um de nós tem uma responsabilidade de fazer Deus conhecido, mas nós precisamos cumprir a missão de Deus na vida da igreja de modo coletivo, no dia a dia. Há o cumprimento da missão no dia a dia da igreja. A igreja que vive em unidade, em diversidade, que é o tema aqui da passagem que nós acabamos de ler, mas estamos unidos, somos partes de um corpo em que nós precisamos viver em unidade e cumprir a missão do Senhor de modo coletivo. É no dia a dia, na vivência da igreja, nos ministérios, daquilo que nós fazemos corriqueiramente, como igreja, como corpo do Senhor, como comunidade de fé, como família, cada parte sim cumprindo a sua responsabilidade individual, mas pensando em como nós caminhamos juntos, de modo coletivo e cumprindo a missão que o Senhor nos deu. Esse é o aspecto importante, esse é um aspecto importante da missão de Deus em nossas vidas. A comunidade de fé que cumpre coletivamente a missão que Cristo nos deu. Nessa passagem, irmãos, nós aprendemos, pensando nesse aspecto, o fundamento dessa missão, o modo como nós cumprimos essa missão coletiva e o resultado de observarmos e obedecermos e cumprirmos coletivamente essa missão. O fundamento, o modo e o resultado de nos atentarmos para esse aspecto importante da missão de Deus na vida da igreja. Olhando para o texto, irmãos, os versos de número 7 a 10, nós temos o fundamento desse aspecto coletivo da missão na vida da igreja. Qual é o fundamento do cumprimento dessa missão de modo coletivo, como comunidade de fé e família de Deus? O fundamento, irmãos, é simplesmente a obra completa de Cristo na cruz. Paulo, ao escrever os Efésios, diz: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Os dons que nós recebemos da parte de Deus nos foram entregues por Cristo, pelo nosso Senhor, pelo Messias. E Ele, na sua encarnação, na sua obediência a Deus, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão ao céu, compõe o fundamento da nossa missão. Quando Paulo escreve aqui, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo, nós temos a expressão graça, que nós estamos acostumados a ver essa palavra em termos de graça salvadora, de graça salvífica. E não é o caso aqui do uso do apóstolo Paulo nessa passagem. Embora nós tenhamos recebido a graça salvadora de Cristo, do nosso Senhor e Salvador. Mas aqui a palavra graça aparece tendo um conceito de dom, de presente, de capacidade. Os dons que recebemos, irmãos, é graça do Senhor. É presente do Senhor para cumprirmos a missão. E nós recebemos esses dons da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo explica esse conceito importante citando o Salmo de número 68, verso 18, quando ele diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Nós vemos, irmãos, que lá em Colossenses, quando Paulo escreve aquela carta, ele diz que na cruz o Senhor venceu os inimigos, venceu as potestades, os inimigos da igreja,
principados e potestades, seres espirituais que se opõem a Deus e ao Evangelho. O Senhor, na cruz, foi vitorioso contra os espíritos malignos, contra o diabo e os seus demônios e os seus anjos caídos. Então nós temos na cruz a vitória de Cristo sobre todo principado e sobre toda potestade, a declaração da derrota dos inimigos de Deus e da vitória de Cristo e da vitória do povo de Deus. E então, quando ele subiu aos céus, Paulo aqui então está citando o salmista no Salmo 68 e aplicando, interpretando essa passagem como um cumprimento da ascensão de Cristo aos céus, após a sua morte, após a sua ressurreição. Ele então levou o cativo o cativeiro e então concedeu dons aos homens. O apóstolo João vai dizer que, vai registrar as palavras de Cristo quando ele diz que Jesus Cristo disse: quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo. Então, nós recebemos o Espírito Santo. E os dons que temos para cumprir a missão é obra da presença e do derramamento do Espírito Santo em nossas vidas. Só conseguimos cumprir a missão, só podemos ter dons para oferecer a Deus e cumprirmos a missão que Deus nos deu como obra daquilo que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Ele conquista a salvação, mas Ele nos dá também a capacidade de cumprirmos a missão, de termos dom. O Espírito foi derramado em nós, e Ele vai trabalhar isso lá em 1 aos Coríntios capítulo 12 também, que o Espírito então concede dons ao povo de Deus para edificação, para o crescimento, para o serviço, para a cooperação, que é uma outra expressão que nós encontramos na passagem que nós acabamos de ler. E ele continua dizendo: ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Essa expressão, ela às vezes traz uma controvérsia dentre os comentaristas da Escritura. Alguns interpretam como sendo aquela ideia de que Cristo, após a sua morte, teria descido ao Hades e pregado então vitória àqueles que estavam na morte, inclusive ao demônio, ao diabo e os seus demônios. Mas, irmãos, o que o apóstolo Paulo parece nos dizer aqui, quando ele usa a expressão até as regiões inferiores da terra, ele está falando da encarnação. Porque veja como faz sentido na passagem. O que quer dizer subiu, a ascensão, senão que também havia descido até as regiões inferiores, a terra. Então observe que o apóstolo Paulo está apresentando para nós a obra completa de Cristo na cruz, desde a sua humilhação na encarnação, passando pela sua morte, passando pela sua ressurreição, e então declarando a ascensão aos céus, onde Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E então de lá Ele derrama esses dons sobre a igreja, para que cumpramos a sua missão. O que nós podemos aplicar a partir disso em nossas vidas, irmãos, é que a missão da igreja, ela nunca pode estar desassociada da obra de Cristo. Não podemos pensar que fazer missões é cumprir uma certa agenda humana, que é ter números, alcançar números, cumprir uma certa cartilha e acharmos que é simplesmente isso que é fazer missões e pregar o Evangelho. Precisamos lembrar do profundo fundamento da missão que nós temos como igreja, que é a obra perfeita de Cristo, sem a qual ninguém será salvo. Se continuarmos fazendo a missão desassociada da morte, da encarnação, da morte, da ressurreição e da ascensão de Cristo, essa obra completa de Cristo que nos fala sobre salvação, nos fala sobre redenção, regeneração, mas nos fala sobre vitória, nos fala sobre esperança de que Ele voltará, de que nós também passaremos por essa ressurreição e estaremos com Ele por toda a eternidade. A obra de Cristo é o fundamento da igreja e é o fundamento da missão. Ele nos concede dons porque Ele é o fundamento, é Ele que possibilita a missão, é Ele que possibilita que cumpramos essa missão. O fundamento da missão da igreja é o Cristo ressurreto, assunto aos céus,
e que nós, como quando anunciamos o Evangelho, precisamos lembrar aos pecadores de que Ele, como Paulo fez lá em Atos, quando disse, olha, Ele subiu aos céus, Ele cumpriu a sua obra, e ele conclama a todos que em todos os lugares se arrependam dos seus pecados e creiam em Cristo, porque haverá um dia em que Ele voltará para julgar. Então a obra de Cristo nos dá o plano completo da salvação e da redenção. E a igreja então, em todos os seus ministérios, em toda a sua agenda, em toda a sua vida, precisa lembrar do fundamento da nossa missão. Precisamos lembrar do fundamento da nossa missão, que é a obra perfeita de Cristo na cruz. Aquele que desceu, aquele que se humilhou, aquele que se tornou carne, Deus Emanuel, Deus conosco, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, é aquele que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Nós somos o corpo e Ele é o cabeça da igreja. Por meio dele que avançamos e cumprimos a missão. O fundamento da obra missionária é a obra perfeita de Cristo na cruz. O apóstolo Paulo também, nos versos de 11 a 14, nos mostra o modo como nós cumprimos esse aspecto importante da missão, que é esse aspecto coletivo na vida diária da igreja. Qual o modo que o apóstolo Paulo nos apresenta que cumprimos essa missão? É por meio dos ministérios, dos dons ministeriais, que equipam toda a comunidade para o serviço para o qual fomos chamados. Eu vou repetir isso. Qual o modo que nós cumprimos esse aspecto importante da missão? É por meio dos ministérios que equipam toda a comunidade, toda a igreja, para servirem a Deus e para cumprirem o chamado para o qual o chamado que eles receberam. Quando o apóstolo Paulo escreve, a partir do verso 11, ele diz: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Nós temos aqui 4, ou a partir de alguns comentaristas e teólogos, 5 ministérios, quando alguns entendem que pastor e mestre são ministérios distintos. Mas nós vamos apresentar aqui a partir da perspectiva de 4 ministérios, sendo pastor, mestre, apenas 2 aspectos de um mesmo ministério ordinário que Deus concedeu como um presente para a igreja. O Senhor concedeu uns para apóstolos. Quando nós pensamos em apóstolos, pensamos naquele ministério especial, daqueles que foram escolhidos e chamados por Deus ali no primeiro século, levantados como coluna da igreja. É assim que Paulo em Efésios trata os apóstolos. O ministério apostólico e o ministério dos profetas, que é o segundo ministério que aparece aqui em Efésios capítulo 4. O ministério dos apóstolos, esse ministério de fundamento, esse ministério especial, que teve fim com o fim da Escritura, com o fim da revelação, com a completude das Escrituras. Nós temos o ministério profético, que era singular no Antigo Testamento, aqueles que recebiam novas revelações da parte de Deus, que tinham capacidade da parte de Deus de falarem, inspirados por Deus, receberem revelação direta de Deus, e então registrarem. Haviam profetas também no Novo Testamento. Nós temos os evangelistas, que nesse contexto aqui se aplica mais de modo singular àqueles que registraram a vida e obra de Cristo, os 4 evangelhos, embora podemos pensar também em um aspecto tanto do apostolado quanto do ministério de evangelista, como esse ministério de missionário que nós temos, de plantar igrejas, de anunciar as boas novas, o famoso arranca-toco que nós chamamos na obra missionária, aqueles que vão na linha de frente pregar em lugares que ainda não tem igreja, plantar novas igrejas. Podemos pensar nesse aspecto também do ministério. Mas veja, irmãos, que o ministério ordinário que aparece claramente aqui e nos outros textos do Novo Testamento é o ministério do pastor e mestre, o ministério ordinário de cuidado e de ensino. Os pastores são chamados para guiar as ovelhas, para alimentar as ovelhas, para proteger as ovelhas, mas no cumprimento do seu ministério, usar a palavra, ser um mestre da palavra, ensinar as Escrituras,
para que o povo, as ovelhas, tenham uma boa dieta, para que as ovelhas estejam fortes, de fato alimentadas, porque isso é isso que alimenta de fato as ovelhas de Cristo, é o alimento que o Senhor mesmo comissionou os pastores a darem ao povo, é a palavra de Deus. Por isso que falava ontem lá no nosso campo, lá no José e Maria, nós tivemos um momento de ações de graça e falávamos sobre o legado dos 164 anos de presbiterianismo no Brasil. E nós temos um legado que nós temos que passar adiante, levar adiante. Além do legado missionário, os primeiros missionários a pisar em terras tupiniquins eram presbiterianos, dentre os primeiros. Mas nós temos um legado importante de fidelidade à Escritura e precisamos preservar esse legado. Nós, enquanto pastores, ministros, precisamos lembrar que somos ministros da palavra, que fomos comissionados para falar da parte de Deus, aquilo que o Senhor já revelou, e que é bom, e que é útil, e que é suficiente para a igreja. Se nós queremos uma igreja alimentada, ovelhas de fato alimentadas, nós precisamos usar e ensinar as Escrituras, falar da palavra. Então esse é o ministério ordinário que Deus concedeu à igreja, e louvamos a Deus. Nós como igreja precisamos louvar a Deus, agradecer a Deus e engrandecer a Deus, reconhecendo que Deus chamou homens limitados, pecadores sim, mas que foram comissionados por Deus para instruir, guiar e pastorear a igreja. Essa igreja precisa agradecer, louvar a Deus por hoje o pastor que tem se dedicado à frente do trabalho, dedicado a sua vida ao ministério da palavra, que tem dedicado anos, né? Quando falo aqui em a igreja honrar o ministério dos pastores, enquanto pastor, estou falando também em causa própria, mas eu estou começando agora. Então eu me espelho em pastores como o reverendo Darlan, como o reverendo Marcelino, com tantos outros pastores que nós conhecemos do nosso presbitério, que têm se dedicado a esse ministério da palavra. Nós louvamos a Deus, engrandecemos a Deus por esses homens que, sim, pecadores, limitados, falhos, que precisam reconhecer as suas fragilidades, mas que têm se dedicado ao trabalho do Senhor. E o Senhor, Cristo, que é aquele que concedeu dons ao seu povo, tem edificado e abençoado a igreja por meio desses homens. Mas, irmãos, o que nós precisamos nos atentar nesse texto é que o Senhor não deu esses ministérios para que esses apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres façam o trabalho sozinho. Talvez esse seja o aspecto mais importante dessa passagem, porque esses ministérios eles servem, a partir aqui do texto do apóstolo Paulo, para aperfeiçoar, para equipar os santos, para que então os santos desempenhem o seu serviço para a edificação do corpo. Então, qual é a finalidade do ministério ordinário dos pastores, dos mestres, dos ministros? É aperfeiçoar toda a comunidade, é equipar toda a comunidade para que a igreja então desempenhe o serviço, para que a comunidade então cumpra a missão que nós recebemos. Nós estamos muito acostumados a esperar por aqueles que foram comissionados, por aqueles que foram separados, os missionários, os pastores, os presbíteros, os diáconos. Mas aqui, irmãos, são todos os santos. E quem são os santos? Não são os santos católicos, não são aqueles que foram separados pelo catolicismo romano como sendo homens que viveram mais próximos de Deus e que podem interceder de certa forma diante do Pai por nós. Os santos em todo o Novo Testamento é todo o povo de Deus, todos aqueles que foram santificados e separados pela graça salvadora de Deus, para então servirem a Deus. Então todos nós recebemos um serviço. Qual é a tarefa então do ministério ordinário da palavra, dos pastores? É equipar a comunidade, é aperfeiçoar a comunidade, para que ela então desempenhe o serviço.
Com isso, irmãos, quando a comunidade entende isso, quando os pastores, mestres, são fiéis ao ministério de cuidado e ensino, e a comunidade então é equipada por meio do ministério ordinário da palavra, o apóstolo Paulo nos ensina que essa comunidade ela serve, veja, para o desempenho do seu serviço. Então essa igreja passa a ter uma mentalidade serva, somos todos servos de Deus, estamos todos oferecendo um serviço a Deus. Veja, irmãos, muitas vezes, um parêntese aqui, muitas vezes nós esquecemos que, por exemplo, a palavra culto, a ideia de culto é serviço, é trabalho, e parece que a gente vem assistir algo, mas a gente vem prestar um serviço a Deus, é um trabalho, é uma obra que estamos fazendo. Culto é isso, é serviço, e não só o culto, mas tudo que fazemos enquanto membros do corpo, trabalharmos, servirmos uns aos outros, a igreja, a fim de que essa seja edificada no Senhor. Então a comunidade que é equipada pelo ministério ordinário da palavra, ela serve, ela também, segundo o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, cresce em maturidade. Veja que no verso 13, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então nós estamos avançando nisso. Não ainda temos a perfeição de unidade da fé, que é um tema aqui do capítulo 4 que Paulo está escrevendo aos Efésios. Ele fala de unidade, agora está falando da diversidade na unidade, diversidade de dons, mas que preserva a unidade para a edificação do corpo. Então ainda não temos essa perfeita unidade de fé, ainda não temos o pleno conhecimento do Filho de Deus, ainda não chegamos ao estado de perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então isso está falando de santificação, de maturidade, um processo de maturidade, em que nós crescemos em unidade e crescemos em conhecimento de Deus. Então a igreja que é equipada pelo ministério ordinário da palavra, ela cresce, ela amadurece em unidade, irmãos. Precisamos preservar a unidade, como o apóstolo Paulo fala aqui no início do capítulo 4, nos esforçar para preservar a unidade no vínculo da paz e crescer no conhecimento de Deus, conhecimento de Cristo, que é aquele fundamento do qual falamos para toda a obra. Então, irmãos, veja como alguns autores chamam isso de uma cadeia de ouro, que o apóstolo Paulo coloca para nós. É uma cadeia de ouro, em que Deus concede dons aos homens, e então separa alguns para esse ministério ordinário de ensino, de cuidado. A igreja então é equipada por esse ministério, aperfeiçoada por meio desse ministério, que é o que está acontecendo aqui, e acontece a cada domingo, acontece a cada reunião de estudo bíblico. A igreja está sendo equipada pela palavra, e então essa igreja que foi equipada, e que entendeu que Deus está operando e derramando dons na comunidade, então ela serve. Então, quando aplicamos isso no tema das missões, entendemos que a igreja é equipada e aperfeiçoada pela palavra para cumprir a missão. E não só pregar o evangelho individualmente, não só entregar panfletos e pregar, isso tudo é muito importante e devemos fazer, mas cada parte. Veja que o verso 16, embora esteja em outra seção aqui da nossa exposição, ela usa uma expressão muito interessante, que a igreja ela se edifica e avança consolidada pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Então veja, é isso que nós somos, parte de um corpo. Então quando nós somos equipados pela palavra, eu entendo, olha, eu sou parte de uma família, eu sou parte de uma igreja, então eu vou fazer aquilo que me cabe, aquilo que é a minha parte para que a igreja avance. Não é pensar só de modo individual, não é só pensar de modo desassociado da comunidade, é dizer, o que é que eu estou fazendo para somar com o trabalho da comunidade para que cumpramos a missão do Senhor. Porque, irmãos,
semanalmente, embora não tenhamos semanalmente atividades de evangelismo, aquelas que nós estamos acostumados a fazer tradicionalmente, nós estamos aqui, a igreja está aqui, nós estamos espalhados pelos nossos campos, pregando o evangelho dos púlpitos. As pessoas estão ouvindo, os visitantes estão chegando para ouvir a mensagem, os vizinhos estão ouvindo o evangelho sendo proclamado, as boas novas, a igreja do Senhor cantando e se alegrando. Então nós estamos cumprindo a grande comissão. Então cada parte da comunidade entende o seu papel de modo coletivo, para que avancemos nessa justa cooperação de cada parte. O resultado, irmãos, é o terceiro ponto do nosso sermão, os versos 15 a 16, é aquilo que é evidente no texto, na palavra do Senhor. O resultado de termos como fundamento da obra o Cristo ressurreto, assunto aos céus, de entendermos que os ministérios estão equipando e aperfeiçoando a comunidade para desempenharem o seu ministério, o seu serviço a Deus e cumprirem a missão que nós recebemos de Deus, nós temos o resultado disso, que é o resultado que nós almejamos, é o resultado que nós oramos semanalmente, dia a dia pela igreja, para que isso aconteça em nosso tempo, para que isso aconteça em nossas igrejas, que é o crescimento e a edificação do corpo de Cristo. Missão consiste nisso. Embora o teólogo John Piper, teólogo americano, lembre que a finalidade das missões não é a salvação de perdidos, mas é a glória de Deus. Esse é o propósito final de todo homem, glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. É o propósito da igreja existir e é a finalidade das missões. A salvação de perdidos é o meio, ainda está no meio disso. Porque quanto mais perdidos alcançarem a graça do Senhor, receberem a graça do Senhor e serem salvos, o Senhor será glorificado na salvação dos perdidos. Crescimento e edificação do corpo de Cristo. Verso 15 então diz: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nós, irmãos, como corpo de Cristo, temos o desejo de vermos a igreja crescer, avançar e ser edificada nesse mundo. Então precisamos lembrar desse aspecto importante da nossa missão. Somos uma família, somos uma comunidade. Eu, você, somos partes dessa família, dessa comunidade. Precisamos nos atentar para essa cadeia de ouro em que acontece todas as semanas, todos os dias da vida da igreja. Somos equipados, servimos a Deus. O nosso fundamento é Cristo. Somos equipados, servimos a Deus. O nosso fundamento é Cristo. Por isso, através disso, irmãos, testemunharemos desse bendito e gracioso resultado na vida da igreja. O crescimento, a edificação do corpo de Cristo, nessa cooperação do trabalho em que cada parte da igreja realiza para o Senhor o seu serviço, o seu trabalho. O corpo então é edificado em amor. Recebemos, irmãos, do Senhor uma missão que é cumprida por todos os santos. Todos esses santos, toda a igreja, alicerçada na bendita obra de Cristo, para a edificação do povo de Deus nesse mundo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós glorificamos, exaltamos e bendizemos o Teu maravilhoso nome. Louvado seja o Senhor por Tua palavra. Louvado seja o Senhor Deus, porque nós não precisamos, ó Deus, nos apegar às palavras de sabedoria humana, porque a Tua palavra ela é suficiente. A Tua palavra ela é poderosa. A
tua palavra é mais penetrante, mais cortante do que uma espada de dois gumes. E nós, ó Deus, temos testemunhado da graça e recebido graça da tua palavra. Louvado seja o teu nome. Que nós, ó Deus, enquanto corpo do Senhor, que nós, ó Deus, enquanto igreja do Senhor, possamos continuar avançando na missão que o Senhor deu à família da fé. O Senhor nos chamou como um povo, o Senhor nos chamou e nos fez família, nos fez corpo. Sozinhos nós somos apenas membros, somos apenas galhos. Nós precisamos, ó Deus, lembrar que o Senhor nos fez família e nos atentarmos para esse aspecto importante da missão do Senhor em nossas vidas, a Missio Dei, a missão que o Senhor está cumprindo e fazendo por meio da tua igreja nesse mundo, em salvar perdidos. Que assim seja, Deus, que o Senhor faça com que as verdades da palavra de Deus encontrem de fato guarida em nosso coração, e que possamos, como a terra boa que oramos há pouco, possa de fato germinar e frutificar para a glória do Senhor, para a edificação da igreja do Senhor, para a expansão do teu reino aqui nessa terra. Em Cristo e para a glória do seu nome é que nós oramos. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor.